Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Derli Teixeira e eu queria falar algo ao seu coração. Eu queria falar sobre o tema sobre edificação. Em que estamos sendo edificados e o que estamos edificando? Existe uma passagem na Bíblia onde Jesus, voltando de Cesareia de Filipe, chama os discípulos e começa a interrogar, a perguntar aos discípulos: o que o povo pensa no que eu sou? E ali os discípulos falaram, eles pensam que o Senhor é João Batista, o Senhor é Elias, o Senhor é Jeremias, um dos profetas. Mas Jesus, aproveitando a oportunidade, pergunta para os seus discípulos, aqueles que estavam perto: e vocês, o que pensam, o que dizem que eu sou? Então Pedro, impulsionado, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus imediatamente fala: Pedro, eu já vou te chamar de Pedro. Por quê? Porque não foi carne e nem sangue que te revelaste, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus troca o nome de Simão Barjonas para Pedro. E ele fala, através desta revelação de um Espírito que vem do Pai, ele fala: você então é Pedro. Ali então, algum tempo depois, numa certa conversa, Jesus chama novamente os discípulos e começa a discorrer naquilo que ele havia de passar. Havia de sofrer, porque ele deveria de ir para Jerusalém e ali ele ia padecer nas mãos dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Então, ele falava que ele precisava cumprir com um propósito e lá ele ia sofrer, ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ser ressuscitado. E imediatamente a palavra diz que Pedro, tomando-o à parte, chama Jesus e começa a repreendê-lo. E ele fala o seguinte: Senhor, tenha compaixão de ti. De maneira alguma vai acontecer isso com o Senhor. Então Jesus volta a Pedro. A palavra diz que ele, voltando a Pedro, diz: arreda-te de mim, Satanás. Você para mim é pedra de tropeço. O que me chamou a atenção neste contexto, no capítulo 16 do livro de Mateus, é que, ao primeiro momento, Pedro era uma pedra de edificação. Mas pouco tempo depois, ele se torna uma pedra de tropeço, tirando Jesus do centro da vontade do Pai. Jesus tinha uma missão na terra e ele precisava cumprir. E quando nós não tomamos conta daquilo que está nos ministrando, de qual é o Espírito que está nos transformando, nós podemos ser impulsionados e ser dominado por um espírito de engano e nos fazer com que nós saiamos do centro da vontade de Deus. Eu queria te perguntar, em que espírito estamos sendo edificados e qual é o espírito que nós estamos edificando? Revelação, pedra de edificação, revelação. Jesus ele fala, não foi carne nem sangue, é pelo Espírito. E nós, como seres espirituais, um espírito possuindo uma alma e habitando num corpo, temos que entender que nós somos edificados somente pelo Espírito. Pedro, pela sua motivação da alma, movido pela alma, ele repreende Jesus e deixa de ser uma pedra de edificação para ser transformado numa pedra de tropeço. A partir do momento que ele deixa o espírito de engano mover o coração dele, Jesus o repreende. Só que Jesus ele fala para Pedro, mas ele fala: afasta-te de mim, Satanás, porque você para mim é pedra de tropeço. Eu quero que você pense muito nisso. Em que estamos sendo edificados? O Deus Todo-Poderoso, o Pai ou Satanás? Quando o Pai fala, ele fala ao nosso espírito e nos edifica. Quando Satanás nos fala ao nosso coração, ele enche a nossa alma e nós agora começamos a ser conduzidos pela alma e nos afastamos de Deus. Seja uma pedra de edificação.
Deixe o Senhor Jesus edificar a tua vida para que através de você seja um instrumento de edificação para outras pessoas. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, curta este vídeo se você gostou e compartilhe para pessoas que precisam ouvir essa palavra. Deus abençoe.